Na segunda-feira, durante a entrevista aqui no S Sem Filtro, o senhor disse que um bloco de anotações utilizada numa live recente também foi levado pela Polícia Federal aí da sua casa em Angra dos Reis. E o senhor, obviamente, não é alvo do mandado de busca e também não é alvo do inquérito. O senhor, os seus advogados sabem hoje de quantos inquéritos o senhor é investigado? Porque, aparentemente, só o gabinete do ministro Alexandre de Moraes tem essa informação. Olha, você pode ver, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a Folha de São Paulo, me investiga, juntamente com todos os meus assessores diretos, desde 2021, no inquérito de fake news. Quando, numa live, nós falávamos antes de vacina, de Covid, eu li a manchete de uma revista Época, de uma manchete de uma revista. E em cima daquilo, no dia seguinte, o senhor Alexandre de Moraes me botou no inquérito como está propagando fake news. Olha, eu li a manchete de uma revista. Tá? Porque a Covid ainda era uma interrogação para o mundo todo. Como hoje, tem muitas coisas obscuras na Covid, sobre o seu tratamento, etc. Ou seja, a partir daquele momento, o CID entrou no radar deles, os demais ajudantes de ordens entraram no radar dele e ele sabia todos os meus passos, porque era espelhado, né, segundo a Folha de São Paulo, as mensagens trocadas com essas pessoas. E nós éramos monitorados, e não nós que monitorávamos quem quer que seja. Eu até perguntaria aqui, segundo aí a imprensa, foram 30 mil pessoas monitoradas pela tal da BIM paralela. E o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vai pedir a relação de parlamentares. Eu sugiro, né, ao senhor Rodrigo Pacheco, ele tem uma comissão que trata de assuntos estratégicos lá, que peça a relação dos 30 mil monitorados, para que sejam divulgados. Porque é muito fácil botar na minha conta o interesse em saber a localização geográfica dessas pessoas. Deixo claro que esse equipamento comprado no governo Temer, no bem entender, bem intencionado, porque as inteligências têm que ter a capacidade de monitorar as pessoas com ordem judicial, sim, tá? Mas as informações que eu tenho não são precisas, mas as informações que eu tenho que a precisão da localização de uma pessoa com o celular no bolso chega a 100 metros, com todo respeito. 100 metros, você não sabe nem se duas pessoas estão no mesmo quarto de hotel, ou se estão no mesmo hotel. Você não tem informação nenhuma. Não, eu jamais trabalharia com esse tipo de informação se fosse um elemento de informação. Ou seja, o que eu contei para vocês aqui, da BIM 2012, que trabalhava lá com da Dilma Rousseff, tá? Trabalhava ao lado das inteligências cubana e venezuelana, aí é um assunto gravíssimo. Tá? Inclusive contrariando a Constituição, onde diz ali das atribuições do chefe de Estado, do presidente da República. Ele não pode agir dessa maneira, interferindo em outros países. Então isso tudo você vai botando num canto, está servindo para cada vez mais esclarecer a população, como é o poder em Brasília, como a esquerda, no caso do PT, se usa da máquina pública. Você pode ver, ele fala que eu aparelhei os sistemas de informações. Eu não indiquei ninguém para compor as diretorias da BIM. Agora, nós vemos aqui agora na imprensa, o Metrópolis, novo número 2 da BIM, doou para candidatos da esquerda, PT e PCdoB. Ou seja, ele está formando uma BIM agora, não é uma BIM paralela, uma BIM totalmente paralela, onde os seus amigos de confiança estão indo para lá. A exemplo do que era a BIM em 2012, quando afastou, com o material capturado pelas inteligências cubana e venezuelana e a própria BIM, o então Paraguai do Mercosul, para poder entrar nesse bloco o seu amigo, naquela época, Hugo Chávez, da Venezuela. Então isso tudo está servindo para mostrar para a população o que é o poder, o que é o sistema, o que é o establishment, como eles interferem. Para mim, 2022 é uma página virada. Mas vocês lembram, tem cabimento o TSE decidir que eu não podia fazer live do Palácio do Alvorada, onde aquela é minha residência,
enquanto fosse presidente? Tem cabimento derrubarem apenas páginas da direita, como, por exemplo, aquela página dos empresários golpistas? O objetivo foi tirar o Luciano Hang da sua atividade política, que era um direito dele, para Jair Bolsonaro, que era um direito dele. Cada um tem o direito de fazer campanha para ser o candidato. Mas o objetivo foi atingir o senhor Luciano Hang, que agora recebeu uma multa de 80 milhões de reais, né? Não é o caso entrar nesse assunto aqui. Mas tem cabimento eu não poder divulgar a imagem do 7 de setembro? Eu gastei R$1 em recurso público para que a população transformasse a região da Esplanada dos Ministérios como algo inacreditável, nunca ninguém viu aquilo. Pode o senhor Alexandre de Moraes, com o seu TSE, porque ele tinha lá o Benedito Domingos, que era missão dada, missão cumprida, ninguém vai negar isso. E mais dois, que vêm dos advogados, Lissa Tríplice, que o Lula recebeu Lissa Tríplice, mas atendeu ao chamamento do senhor Alexandre de Moraes para indicar essas duas pessoas. Então é um TSE bastante parcial, tá? Essas indicações foram mais recentes, mas o TSE esteve nas mãos do Alexandre de Moraes, tinha um poder absoluto sobre o TSE. Tem cabimento eu não poder divulgar imagens do enterro da rainha ou da minha ida à ONU? Até a primeira vez que eu estive na ONU, vale a pena contar para vocês, né? É mais uma confidência. Eu não sou o Pepe Mujica, porque não estou fazendo um livro aqui. Mas a minha primeira ida à ONU, logicamente, Presidente da República novo, né? É tradição o Brasil fazer o discurso. Eu juntei as pessoas, umas 12 pessoas lá no Alvorada, pessoas do Ministério das Relações Exteriores, pessoas da ABIN, pessoas do Ministério da Economia, e comecei a tração naquele primeiro dia, qual seria o que eu falaria na ONU. Para minha surpresa, no dia seguinte vazou tudo na imprensa. Daí o pessoal chegou na manhã, né? Eu falei, olha, como vazou tudo, eu vou fazer o meu pronunciamento da ONU sozinho. Eu vou pegar aqui um ajudante de ordem meu, que vai ser meu digitador. E eu fiz o discurso para a ONU sozinho, sem a participação de ninguém. Porque para vazar não interessava. E eu lembro que fiz, estava em voo, a internet pegava muito mal naquela época no avião, mas quando cheguei lá, queriam que eu apresentasse o discurso antes, para botar no teleprompter em acrílico. Eu falei, não vou dar para vocês. Ah, mas eu leio o discurso no papel. Vai pegar mal? Que se exploda, que pegue mal. Eu resolvi, minutos antes, entregar o discurso para que, então, botasse no teleprompter ali. Se eu tivesse botado algumas horas antes, ia ter pressões, eu ia sofrer pressão, as mais variadas possíveis, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu recomendo, quem tiver tempo, tá, meu discurso na ONU 2019, assista e faça uma comparação com o que está acontecendo hoje em dia. Eu entendo um dos raros discursos de um chefe de Estado defendendo o seu país, mostrando a realidade. Tanto é, quando acabei meu discurso, uma hora depois, aproximadamente, eu peguei um ajudante de ordem e falei, olha, se informe aí como é que está a repercussão no Brasil. Daí ele informou, está horrível. Eu falei, está horrível, perante a imprensa? Então é sinal que eu fui muito bem na ONU. Então eu não podia mostrar trechos desse discurso na minha campanha eleitoral. E também não podia mostrar, por decisão do TSE, o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo roubo de celular como um direito das vítimas da sociedade, né? Para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar a imagem do Lula com o seu boné lá do CPX. Ou seja, eu não podia mostrar nada. Eu não podia mostrar nada do Lula do passado. Agora, o outro lado, o governo fez uma campanha que eu era pedófilo, que eu queria acabar com os direitos trabalhistas, que eu não gosto aquela historinha de sempre, né? De negros, de mulheres, de nordestino, aquela presepada toda. Ele teve livre para o lado de lá fazer o que bem entendesse. O lado de cá não podia fazer absolutamente nada.
Então, tivemos sim uma participação do TSE favorável a um lado. Não vou falar em urna eletrônica aqui, esqueça urna eletrônica, tá? Isso agora com a Venezuela. Com a gente aqui não temos mais nada a tocar sobre esse assunto. Então, isso tudo incomoda certas pessoas. E a gente vê que após as eleições, alguns, né, falando, pessoas importantes em Brasília, omissão dada é missão cumprida, mas salvamos o Brasil de uma ditadura. Ou seja, salvar o Brasil de uma ditadura, me tirando fora, não sei como, tá? Mas botando lá um cara que é apaixonado por Maduro, que é apaixonado por Ortega, lá da Nicarágua, tá? Que era apaixonado pelo Fernandes, da Argentina, por Evo Morales, da Bolívia, cuja turma de esquerda da Bolívia está presa por 10 anos a ex-presidente Jeanine Áñez. Qual a acusação contra Jeanine Áñez? Participou de atos antidemocráticos.